Abra sua Bíblia em Tiago 3, a partir do verso 10, vamos ler alguns versículos. Tiago 3, a partir do verso 10. O texto nos diz: de uma mesma boca procede bênção e maldição. Mas, irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Por um acaso pode a mesma fonte jorrar água doce e amarga? Acaso, meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou videiras, figos? Tampouco uma fonte de água salgada pode dar água doce. Nossas palavras, elas são proféticas. O que falamos, vivemos uma geração onde não entendemos mais o poder das palavras, o poder daquilo que estamos liberando. O judeu, ele tem um entendimento que toda manhã ele abençoa o seu filho. Você sabia disso? Toda manhã ele libera uma palavra de bênção sobre a vida do seu filho, porque ele compreende, ele entende o poder que existe nas palavras. O poder daquilo que nós falamos, o poder daquilo que o Senhor tem colocado em nós. E o que temos falado acerca das coisas? O que temos falado acerca da vida? Deixa eu estreitar um pouquinho mais aqui. O que você tem profetizado sobre você mesmo? O que você tem falado acerca de você mesmo, da sua família, dos seus filhos, da sua esposa, do seu trabalho, da sua empresa? O que você tem dito acerca disso? O que você tem falado de você? Eu não consigo, eu não vou, não dá, não sei. O que você tem falado sobre o seu casamento? Minha esposa não muda, meu esposo não muda, meus filhos, Deus o livre. Você tem falado da sua empresa? Você orou talvez pela sua empresa, pelo seu emprego? E hoje talvez estejamos reclamando por aquilo que nós pedimos a Deus e Deus nos deu. O que você tem falado sobre a tua igreja? Sobre os teus pastores? O que você tem profetizado sobre isso? Vocês sabiam que existe uma estatística? Eu estava lendo sobre isso essa semana e eu achei interessantíssimo. Existe uma estatística por que os filhos de crente não estão na igreja hoje. Boa parte. Porque quando os pais saem da igreja, dentro do carro eles falam mal dos pastores, da igreja. E os filhos não querem viver aquilo. Consequentemente está alimentando dentro do seu coração algo que não é bom. Consequentemente não estão congregando. Então existe muito poder no que nós estamos falando. Existe muito poder nas nossas falas, naquilo que Deus tem colocado em nossos corações. Hoje, você pode ter acordado e sei lá, e o teu dia não foi legal, já não acordou bem. Ontem talvez o seu dia não tenha sido bom. Talvez o seu dia ontem tenha sido meio estressante, tenha sido cansativo. Hoje talvez você possa ter acordado com alguma dor, com algum pensamento: meu Deus, amanhã já é segunda, amanhã volta tudo a normal, amanhã volta a vida. Aqueles que dizem que o Brasil só funciona depois do carnaval é mentira, meu irmão. Amanhã volta tudo normal. Amanhã tem conta para pagar. Meu Deus, amanhã tem boleto, cara, misericórdia. Amanhã tem boleto, velho. Amanhã acordar cedo e pau na máquina para trabalhar. Não tem jeito, a vida é isso. Amém? Não é isso? Mas deixa eu te falar uma coisa, cara. A tua circunstância momentânea não define quem é Deus na sua vida. Deus, Ele é Deus sempre. Ele é o Senhor sempre. Ele está cuidando de você sempre. Deus na sua vida não muda por causa das suas ações, dos seus pensamentos. Deus, Ele é imutável sobre você. Então a sua circunstância, o que você está vivendo, meu irmão, é leve e momentânea tribulação, vai passar. Então profetize: Deus, hoje não foi bom, mas amanhã em nome de Jesus vai dar certo. Precisamos profetizar, precisamos falar o que Deus tem trazido aos nossos corações. As circunstâncias momentâneas não definem quem é Deus na sua vida. Deus não te abandonou porque não deu tudo certo. Deus não te deixou porque não está andando do jeito que você quer andar. Deus está com você em todo o tempo. Eu fico imaginando às vezes, eu estava preparando essa palavra agora de manhã, e eu fico imaginando às vezes, pastor Camargo, se Deus respondesse tudo que a gente pede para Ele, nós estávamos lascados. Porque a gente pede cada coisa para Deus, só a graça. Pede um negócio para Deus e Deus fala assim: não, isso aí, não, filho, não, isso não, filho. Sabe aquele pai que o filho fica: pai me dá, pai me dá, pai me dá? Sabe, já viu isso não? Pai me dá, pai me dá. Aí o pai dá um chocolate, dá uma dor de barriga, pronto. Quem que vai socorrer? O pai. Cara, e Deus, Ele é infinito na sua bondade. Deus é misericordioso na sua bondade, mas entenda algo, Ele sabe o que é melhor para nós.
Jeremias 29:11 diz que os pensamentos de Deus acerca da nossa vida é muito maior do que podemos imaginar ou pensar. Cara, na versão Almeida, eu acho que é Almeida, se eu não me engano, que diz que assim, ó, o fim que Ele está preparando é para aquilo que você deseja. Então, meu irmão, o momento pode não estar bom, mas Deus é contigo em todo o tempo. Profetize. Pense que coisas melhores virão. Sabe, eu não estou falando de pensamento positivo, não, vai dar tudo certo. Não é isso. Eu estou falando em crer no que a palavra de Deus diz. Crer naquilo que Deus prometeu acerca da sua vida. Crer nas promessas que um dia Ele já liberou. Aqui nós cantamos o sim e o não de Deus, o sim e o amém de Deus. Ei, deixa eu te falar uma coisa para você. A palavra de Deus diz que todas as promessas de Deus em Cristo Jesus, eu já tenho o sim e o amém por elas, para a glória de Deus por nós. Irmão, pelo amor de Jesus, creia, as promessas de Deus são suas. Quem está em Cristo? As promessas são suas. Então acredite na palavra que Deus já liberou sobre a sua vida. Creia sim que esse ano 2026 vai ser um bom ano. Que o Senhor está sobre a sua vida, sobre a sua empresa, sobre o seu casamento, sobre a sua casa, sobre os seus filhos. O Senhor está sim. Então profetize. Crie dentro do seu coração expectativa acerca das coisas de Deus. Provérbio 18:20 fala assim, ó, do fruto da boca do coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. Escute, a morte e a vida estão no poder da língua. Cuide com o que você está falando. As palavras são proféticas. Cuide, meu irmão, com o que você está profetizando. Aqui o bem utilizar come do seu fruto. Essa é na versão Almeida revisada. Olha só a NTLH, eu não gosto muito dela não, mas quando eu leio um texto eu gosto de ler nas versões para entender. Olha o que a NTLH, a nova atualizada linguagem de hoje fala, né? Novo Testamento, a linguagem de hoje. Olha só, Provérbios. Preste atenção, você terá de aguentar as consequências de tudo que você diz. Olha o que o texto está falando. Verso 21, o que você diz pode salvar ou destruir sua vida, portanto, use bem as palavras e você será recompensado. Meu irmão, é sério. É muito sério e precisamos entender o que estamos falando. Precisamos compreender que as palavras têm poder, então existe morte sim e vida sim no poder da língua. Existe muito poder no que nós estamos falando, o que nós estamos profetizando acerca das coisas. O que nós estamos falando acerca da nossa própria vida, das coisas que Deus tem colocado sobre a sua mão, os cuidados que Deus tem colocado sobre você, sobre a sua casa, a sua família. As palavras têm muito poder, eu quero que você compreenda isso. Vivemos em uma geração, me perdoem, que banalizamos isso. Sabe, falar uma brincadeira, eu sempre falava, quando eu estava fora dos caminhos do Senhor, eu falava para as pessoas assim, daí das trevas. Olha que benção que eu era. Mandar para o inferno direto, miserável, né? E um dia no Espírito eu compreendi o que eu estava falando. Quem sabe o significado da palavra diacho? Alguém sabe não? Sabe o teor da palavra, a origem dela? É diabo. Ô diacho. Está amarrado, em nome de Jesus. Aí tu fala, ô diacho, tu está falando do diabo. Vai ver. Dá um Google aí que tu vai ver o que eu estou falando. Você sabe que às vezes a gente fala algumas coisas que a gente nem sabe direito o que está falando, e a gente está profetizando coisas. Nós estamos falando coisas que estão desagradando a Deus, e automaticamente a palavra tem poder. As palavras têm poder. Meu filho não vai dar nada. Meu marido não vai chegar a lugar nenhum. Meu irmão, cuide com isso, minha irmã. Cuide com isso, meu irmão. Seu marido é uma bênção, sua esposa é uma bênção, seus filhos são uma bênção. Você casou, atura agora, aleluia. É até o fim, até que o Senhor venha. Seus filhos, ensina a criança no caminho que deve andar, para que quando cresça nunca se desvie dele. Sabe o que o texto está dizendo? Não é que você vai obrigar os... Sabe qual é o problema dos pais hoje? Os pais não trazem as crianças para a igreja, porque não querem que incomode. Os pais, né? Não é a igreja, incomoda os pais. Aí o que acontece? Não cria as crianças no caminho do Senhor. Aí chega na idade adulta, na idade de adolescência, pré-adolescência ali, que é obrigar os filhos para a igreja. Vai vir. Meu irmão, eu fui criado na igreja, eu dormia debaixo do banco. A minha mãe botava uma toalhinha assim, um cobertorzinho, eu dormia embaixo do banco, mas estava lá.
estava sendo ministrado por Deus, dormindo, aleluia, estava lá eu. Mas estava. Quando eu cheguei na idade adulta, que eu realmente deixei os caminhos do Senhor, que eu abandonei os caminhos do Senhor, algo dentro de mim dizia assim, ó, volta, volta. E dentro do meu coração eu tinha um medo terrível de morrer naquele momento da vida, porque eu sabia que eu ia para o inferno. Tu ria, o medo era meu, né? Mas eu tinha compreensão, por quê? Porque eu fui ensinado nos caminhos do Senhor. Os meus pais me ensinaram a verdade. Quem saiu da presença de Deus fui eu, por escolha minha. Mas no meu coração, ministrado pelo Espírito, eu entendia que eu precisava voltar para os caminhos do Senhor. Porque a minha mãe orava, porque a minha avó orava, profetizavam sobre a minha vida. E hoje aqui estou. Então precisamos compreender que as palavras têm poder. Cuidado com as suas falas, cuidado com as murmurações. Agora pegou, né? Deixa eu te contar uma historinha. Quem conhece a história do pastor e a pena? Quem conhece, não? Eu gosto de historinha, gosto de desenhar para entender. O pastor um dia estava na casa dele batendo com a vassoura. Passou as irmãs fofoqueiras e a pastora estava gritando, mas não era por causa da vassoura. Estava apanhando, a pastora estava gritando que tinha uma barata, ela tinha medo de barata. E o pastor estava tentando matar a barata. A vizinha passou, evangélica, foi direto para o pastor presidente da igreja. Chegou lá no pastor presidente, pastor, eu vi uma cena agora que, meu Deus, eu vi o pastor fulano batendo de vassoura na pastora ciclana. O pastor e presidente, em vez de perguntar para o pastor, foi lá e se disciplinou, cortou, tirou ele da igreja. Isso é um absurdo, isso não pode. O pastor foi demitido e nem sabia por quê. Passaram-se anos, a amargura, a tristeza, o rancor no coração daquele pastor, por conta do que havia acontecido. Ele acabou se separando da esposa, acabou indo embora. Anos depois, a irmã fofoqueira encontrou com a pastora. Pastora, que triste o que aconteceu, né, pastora? O miserável ainda faz cara de coitado, né? Ai, pastora, meu Deus, o pastor batia na senhora, né? Batia em mim. É, pastora, aquele dia eu vi ele bater na senhora com a vassoura. Aí a pastora contou, minha irmã, tem algo errado aí. Porque ele estava tentando matar a barata que tinha lá em casa. Aí a irmã fofoqueira caiu em si. Falou, ih, lascou. E ela tentou atrás do pastor que ela havia defamado. E ela foi, achou o pastor. Quando ela achou o pastor estava lá, largado. Ela chama o pastor e fala, pastor, eu queria pedir perdão para o senhor. Eu me equivoquei naquele dia. E eu acabei falando coisas que eu não havia nem entendido. Aí o pastor falou, beleza, só um pouquinho. Foi lá, pegou um travesseiro, voltou, de pena, rasgou, e o vento bateu e levou pena para tudo quanto é lado. Aí ele falou para ela assim, agora recolhe as penas para mim. Ela falou, como, pastor? O vento levou tudo? Pois é, isso é as palavras. Tem coisas que a gente fala, meu irmão, que o vento vai levar, que a gente nem sabe onde vai cair. Então cuidado com o que você fale. Tem palavras que vão e não voltam mais. Tem falas que fazemos dentro do relacionamento conjugal que ferem muito. Tem ações que tomamos dentro do relacionamento, dentro das famílias que ferem demais. Cuidado com as palavras. Cuidado com o que você tem dito para sua esposa, para os seus filhos, para o seu esposo. Cuidado. As palavras têm poder. As palavras podem trazer vida e morte. O texto mesmo nos diz isso. Cuidado com o poder da língua. Sabia que a Bíblia diz que a língua é o menor órgão do corpo, mas mata? Pode matar emocionalmente. Pode matar espiritualmente. Pode matar. Então nós precisamos ter cuidado com as palavras. Cuidado com o que você tem ouvido. Cuidado. Reflita sobre aquilo. O bispo Fernando fala uma coisa que eu acho interessante. Ele fala assim, ó, não se preocupe se o que estão falando de você. Se preocupe se o que estão falando é verdade. E isso que precisamos analisar, não é o que os outros falam, é que se o que estão falando é verdade. Meu irmão, se o teu coração está limpo diante do Senhor, fica tranquilo, porque quem te justifica é o Senhor. Pare de querer se justificar em tudo, fique no Senhor. É Ele que vai trazer a verdade sobre a tua vida, é Ele que vai trazer sobre você, porque Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a vida. Mas cuidado com as palavras. Cuidado com o que você tem falado acerca de si mesmo. As pessoas estão maximizando demais
que é quase línguas, né? As coisas do diabo. E estão minimizando o que Deus te prometeu. Sabe, nós estamos dando ouvidos a tudo que está com... Meu Deus, agora o Maduro foi preso. Meu Deus, e agora? Meu irmão, eu creio na questão política para a terra. Eu creio nisso. Não somos também ignorantes, né? Eu creio que muitas coisas podem acontecer, boas e ruins, mas uma coisa eu tenho crido em primeiro lugar no meu coração: o Senhor é o Deus da minha vida, hoje e sempre. Ele tem guardado, a Bíblia diz que o guarda de Israel não se cansa. O guarda de Israel, ele está pronto sempre para cuidar de nós. A palavra de Deus é profética sobre a nossa vida. A palavra de Deus é vida sobre você. Sabe onde nós erramos muitas vezes? Por não conhecer a palavra, por não conhecer a Bíblia, por apenas ouvir a palavra quando a gente vem no domingo, por ouvir, receber. Quem tem aquele Holy Bible, todo meio-dia recebe um texto bíblico. Quem tem já sabe o que eu estou falando. Aí embasa a vida só naquele texto. Meu Deus, hoje Deus falou comigo. Não, eu não estou dizendo que Deus não fala. Quem é mais antigo aqui de pastor Camargo assim, vai lembrar do pãozinho do céu. Quem lembra do pãozinho do céu? Tem uns velhos aí ainda, tem uns perdidos no meio aí. Tem. Não vou dizer que a irmã lá atrás levantou a mão de forma alguma, mas ela levantou a mão lá. Pãozinho do céu era uma caixinha, ou caixinha de promessa, talvez. Vocês também são antigas, né? Então, tá vendo? A caixinha de promessa, na caixinha de promessa você tirava um versículo dia. Lembra disso não? Os velhos aqui lembram tudo sim, aí, viu? A gente pega os idosos assim, aleluia. Até a irmã, não, a senhora não vou falar não, irmã Luzia, por favor, né? Não, capaz. Então todo dia, mas tu já viu que naquela caixinha de promessa só tem bênção? Só tem bênção, e eu não estou dizendo que não é bom. Eu ainda citei aqui no texto, meu irmão, eu não estou aqui para pregar uma palavra de incentivo para você, positiva, não, eu estou te gerando uma palavra de fé, para você creia. Tem dia que não vai ser bom, tem dia que não vai ser legal, mas a Bíblia diz que Ele estará comigo todos os dias até o confim da terra, até o final dos tempos. É nisso que eu preciso crer. E diferente do tempo, do dia, o Senhor é conosco. Então profetize coisas de Deus sobre a sua vida, profetize a palavra, ore a palavra. Pastor, eu não sei orar direito, lê a Bíblia, ore a Bíblia. A maior profecia para você está ali na palavra de Deus. Para de ficar buscando eis que te digo de mim mesmo. Eu vou lá porque o irmão do monte põe a mão e o bagulho acontece. Eu não estou dizendo que essas pessoas não são de Deus, não é isso, mas a maior profecia sobre a sua vida ainda é a Bíblia Sagrada, ainda é a palavra de Deus. Não sabe orar, leia a Bíblia. Não sabe orar, profetiza o que a Bíblia está dizendo. Sabe o que Josué falou? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Pastor, eu já cansei de orar sobre o meu marido e a minha mulher. Então ore, Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Atos diz que a sua casa servirá a Deus. A minha avó orou 30 anos pela conversão do meu avô. Tem mulher que ora uma semana e já desiste. 30 anos. Meu avô portuário, meu avô adorava uma zona, tinha uma amante na zona, com um filho na zona, e minha avó convertida, crente, líder do ciclo de oração da Assembleia de Deus sede. E a minha avó orou 30 anos para a conversão do meu avô. 1986, a minha mãe teve uma gravidez nas trompas. Minha mãe literalmente morreu na maca do hospital. O meu avô saiu de dentro do hospital, foi para fora e falou o seguinte: Deus, se tu és o Deus da minha mulher, foi essa a oração do meu avô. Se tu és o Deus da minha mulher e tu salvar a minha vida, eu entrego a minha vida para ti hoje. Naquele mesmo instante, Deus trouxe vida para minha mãe. O meu avô voltou, meu avô foi para a igreja e nunca mais saiu. Sabe o que aconteceu? Calma, sabe o que aconteceu no meio do caminho? A minha avó ganhou o amante e o filho dele para Jesus ainda. Você ri, Você desiste na primeira oração do teu marido e da tua mulher, cara. Você desiste na primeira oração por causa dos seus filhos. Meu Deus, não está acontecendo nada. Não está acontecendo nada no mundo físico, mas no mundo espiritual os anjos estão guerreando pela vida dele. Sabe o que Daniel fazia? Daniel estava orando ao Senhor e a oração não veio. 21 dias pelejando, 20 dias orando. Deus mandou o anjo Miguel e disse: eu vou acabar com esse negócio agora. Basta uma palavra de Deus para tudo mudar. Então profetize.
Fale sobre as coisas de Deus. Tenha no seu coração as coisas de Deus. Deus não é homem para mentir, e nem filho do homem para que se arrependa. Acaso deixou de agir? Acaso deixou de cumprir? Não! Ele ainda é Deus. Tudo está sob o controle das suas mãos. Se Ele prometeu, a responsabilidade é dele. Se Ele disse que a sua casa vai servir ao Senhor, continue servindo firme, porque a sua casa vai servir ao Senhor. Ah, meu irmão, precisamos compreender o Deus que nós vivemos, o Deus que nós servimos. Precisamos entender o poder que Deus tem. Eu sei que às vezes muitas coisas entristecem o nosso coração, mas meu irmão, Deus é contigo. Creia nisso. Profetize a palavra de Deus. Hebreus 4,12 fala assim, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Meu irmão, não é você. A gente, quando dá o curso de casados, uma das coisas que a gente ministra para os casais, é uma raiva emagrecer, né, cara? A calça fica caindo. Ah, que chato. Uma das coisas que a gente ministra para os casais é a seguinte: você, mulher, não é o Espírito Santo do seu marido. Você, marido, não é o Espírito Santo da sua mulher. O que nós precisamos é orar para que o convencimento de Deus venha ao coração dele ou dela. Essa é a nossa função. Sabe o que a palavra de Deus está falando aqui agora? Alma e espírito. Está dizendo que é Ele que divide, está dizendo que é Ele que toca, está dizendo que é Ele que ministra pensamentos e as intenções do coração. É Deus quem vai tocar, é Deus que vai ministrar. A minha oração é profetizar. A sua oração, mulher, homem, quando o seu marido sai de casa para trabalhar, esposa, fala para ele: Senhor, o Senhor acompanha ele, cuida dele, guarda dele. Se os dois trabalham, olhem um para o outro, orem um pelo outro. Deus, que o Senhor abençoe o nosso dia, que seja um dia próspero em nome de Jesus. É isso, palavras proféticas, palavras de Deus sobre a sua casa. Quando você entrar dentro do seu lar: Senhor, esse lugar é seu, essa casa é sua. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Eu e minha esposa, uns anos atrás, nós trabalhamos com quebra de maldição hereditária. A gente adorava dar umas porradas no capeta, aleluia, era com nós. Agora é com o luto Muay Thai mesmo, agora o bicho pega. Mas uma coisa eu entendi no meio do caminho. Eu entendi que em Cristo todas as maldições foram quebradas sobre a minha vida. Eu não tenho que ficar remoendo o meu passado, meu Deus. Ai, não, meu irmão, para de ficar lambendo ferida. A Bíblia diz que Jesus levou sobre si todas as enfermidades. Se você está em Cristo, a sua vida está em Cristo, está quebrado em nome de Jesus. Acabou. Ah, mas o meu pai e minha mãe já foi, a sua vida é outra. Você está no caminho do Senhor. Caminhe no caminho correto. Ande na verdade de Cristo, que nenhuma maldição pode atingir a sua casa. Não ouvi um amém? Você ainda está preso a maldições hereditárias, meu irmão? Tem que fazer 7 correntes, 7 dias de oração? Tem que acender 7 velas? Meu irmão, se tem algo errado na sua vida, corrija. E a partir do momento que você se arrepende, deixa, a Bíblia diz que Deus dirá misericórdia. E quando Ele te der misericórdia, acabou. O diabo não tem mais ligação nenhuma contra você. Você é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro hoje. A palavra de Deus tem poder. Ele lavou a sua vida, Ele remiu você. Sobre você existe o sangue de Jesus. A Bíblia diz que quando o povo saiu do Egito, o que Deus mandou colocar nas portas quando passou o anjo da morte? Sangue. Por quê? Porque representava Cristo, e você é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Não existe mais maldição sobre você. Nós somos limpos. Quando você consegue reter a língua, reter o que você fala, sabia que muda tudo ao teu redor? Sabia que muda o ambiente que você está? As más conversações corrompem os bons costumes. Sabe aquelas más conversinhas que acontecem ao seu redor, piadinhas? Meu irmão, saia desse meio. Ai, pastor, mas eu sou evangélico e eu preciso mostrar para as pessoas que eu sou evangélico. Meu irmão, esse lugar não é teu. Esse lugar, esse ambiente não é mais seu. Eu lembro que eu estava num lugar uma vez e os caras começaram a ver coisas pornográficas no celular. E vieram para mim: cara, olhei. Eu falei: cara, estou de boa. Cara, tu é gay agora? Eu falei: não, meu irmão, eu apenas não quero me contaminar mais com isso. É assim que funciona.
Porque as palavras têm que ter poder sobre a minha vida. A palavra de Deus tem que ter poder sobre a minha vida. As palavras que eu tenho tem um pastor na internet aí dizendo que o Espírito Santo usa ele para falar palavrão no púlpito. Quem já viu isso? Nunca viu? Então não se prenda a isso não, pelo amor de Deus. Meu irmão, a minha boca é santa. Um dia o próprio Bispo Fernando falou que ele soltou, cara, hoje não, mas antigamente de vez em quando saía uma palavra, eu falei, eita. A Bíblia fala que o coração está cheio. Se nós não estamos mudando o ambiente que nós estamos, através da nossa própria vida, meu irmão, precisamos mudar. Romanos 12:2 fala, não se amoldem no padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Provérbios 2:6 fala, pois o Senhor é quem dá sabedoria, a sua boca procede conhecimento e discernimento. Ore, peça ao Senhor sabedoria, conhecimento, discernimento, o Espírito Santo vai te dar. Discernimento para compreender as coisas, sabedoria para resolver as coisas, conhecimento para entender as coisas. Isso faz parte de um processo de transformação em nossa vida, de mudança de mente, de ações, de palavra. Como eu falei, alguns aqui já sabem, quase todos sabem que eu entrei num processo de emagrecimento. Estava conversando com Moisés lá atrás, eu comecei dia 2 de fevereiro do ano passado. E esse processo, na verdade, ele já vem há uns 3 anos, mas de verdade mesmo, eu entrei de verdade, de cabeça nesse processo. Eu compreendi de verdade o que eu precisava fazer em fevereiro. Já vai fazer 1 ano, eu perdi 53 quilos. Mas foi uma mudança de mente, eu precisava mudar. Eu precisava entender que eu precisava mudar hábitos, ações da minha vida. Eu precisava entender que a vida que eu levava, a forma que eu comia, as coisas que eu comia, não é que não... Cara, é bom, hein? É bom comer umas gordinhas de vez em quando, não? Hã? Umas pizzas assim, né? Eu como. Só não como mais 10 fatias, eu como 3, 4. Mudança de mente. Eu preciso entender. A Bíblia diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu preciso ter essa consciência dentro de mim. Mas quem me convence é o Espírito Santo. E automaticamente eu vou mudar as minhas ações e as minhas palavras. Aí qual era a nossa fala? Eu não consigo, ninguém me ajuda. Pois é, quando eu fiz essa oração, Deus me ajuda, Ele mandou um monte de gente para me ajudar. E quantas pessoas estão do seu lado para te ajudar e você não compreendeu isso ainda? A Bíblia diz, maior é amigo que exorta com amor do que aquele que esconde por carinho. O amigo verdadeiro é aquele que olha para te falar, o Camargão, lascou. É aquele que olha para você e fala a verdade para você, não ofende, não magoa, não xinga, mas fala a verdade. Porque eu também não tenho o direito de magoar ninguém, mas eu tenho todo o dever de falar a verdade. E a minha verdade não pode ferir você. Ela precisa ser entregue em graça, em amor. Jesus sempre falou em amor e graça. Jesus sempre profetizou em amor e graça. Jesus sempre profetizou coisas sobre a nossa vida. Lê a Bíblia, Sermão do Monte. Sermão do Monte, meu irmão, Jesus está dando ali, mas é assim, ó, entendeu? Bem de boa. E nós precisamos compreender que as palavras têm poder, o que nós estamos falando tem poder, as influências podem vir contra a nossa vida. A maior influência para mim é o povo no deserto, povo totalmente influenciado. E qual foi um dos maiores problemas do deserto? Murmuração, reclamação e ingratidão. Se você ler o texto, você vai entender que existia o populacho. O populacho era o povo que saiu do Egito junto com os hebreus. Por quê? Porque eles viram Deus agir. Eles viram Deus mandar as 10 pragas. Eles viram o que Deus fez naquele povo. Eles viram o cuidado de Deus com aquele povo. Falaram, cara, eu vou com esse povo aí. Eles pensaram, cara, está dando certo para eles, eu vou embora, eu vou junto. E foram. Só que no meio do caminho começou as reclamações. Pois é, pô, mas nós estávamos lá, tinha cebola, tinha pepino, de vez em quando até um tomatinho. Começaram a reclamar e Deus falou, tá, tudo bem, vou mandar umas codorninhas então. Os caras comeram tanto que passaram mal, de tanta codorna que Deus mandou. Beleza, ei, Jesus é. Passou um tempo, começou a ingratidão. Moisés foi orar ao Senhor, subiu um monte. O que eles fizeram? Bezerro de ouro.
levantaram um bezerro para adorar, ingratidão, meu irmão, às vezes estamos sendo tão ingratos com Deus, com tudo que Ele tem dado. Eu tenho dito isso e repito, agradeço pela sua casa, pelo seu carro, agradeço pela sua vida, pela sua empresa, pelos seus pastores, pelos seus amigos, agradeça, seja grata a Deus, pelas pessoas que Deus tem colocado na sua frente, com você, para te ajudar, para você ajudar, seja grato pelo ministério que Deus tem te colocado, seja grato pelo lugar. Talvez nem tudo que aconteça dentro do CI, sei lá, bate com o seu coração, beleza, tranquilo, é normal, faz parte. Mas seja grato porque aqui o Senhor tem guardado você, aqui o Senhor tem protegido a sua casa, aqui você tem recebido palavras de vida, seja grato. Profetize sobre esse lugar. Quem está entendendo? Mude as suas falas, mude as suas palavras. As palavras têm poder, as palavras são proféticas. Por causa dessas murmurações, dessas reclamações, da ingratidão, o povo ficou 40 anos no deserto. 40 anos andando em círculo. Aí eu faço uma pergunta para você. Para mim também, né? Porque serve para mim, né? Quantas vezes nós andamos em círculos? Quantas vezes nós saímos e voltamos talvez para os mesmos lugares às vezes? Às vezes até no nosso relacionamento a gente sai, casamento e volta para o mesmo lugar. As mesmas brigas e os mesmos problemas. As mesmas situações e os mesmos problemas. Vida econômica, às vezes vai lá em cima e volta cá embaixo de novo. Meu irmão, escute. Jesus foi para o deserto. Jesus foi lançado ao deserto. A Bíblia diz que ele foi batizado, o Espírito Santo desceu sobre ele através da pomba, e ele foi para o deserto para ser tentado pelo diabo. Olha que loucura. Então não se iluda achando que você não vai passar pelo deserto. O deserto para mim, no meu coração, de verdade, é um lugar de tratamento de Deus. De todo o meu coração. É o lugar onde as coisas se afunilam, se apertam para você tomar, para você pensar sobre a sua própria vida. Mas Deus está contigo ali. Sabe qual é a diferença? O povo reclamando, murmurando, ficou 40 anos. Jesus ficou só 40 dias. Escute o que eu vou te dizer. O tempo do deserto, quem determina é você. 40 dias ou 40 anos. Ou você aprende a profetizar aquilo que Deus já tem falado acerca de você. Senhor, eu estou aqui hoje, Pai, mas a Tua palavra diz, Senhor é comigo, me ensina, me ajuda, abre os meus olhos, tira as escamas que estão me enganando, e eu quero entrar no lugar novo que o Senhor tem preparado para mim. Saia dessa condição que você está vivendo hoje de filho coitado. Comece a viver coisas novas em Deus, coisas que o Senhor já preparou para você. Profetize, Deus, esse ano eu estou... Ei, sabe qual? A gente tem visto isso, né? Estava até conversando com o pastor Jean ali em cima, ainda há pouco, algumas coisas. Irmão, eu tenho dito sobre isso em algumas pregações. Eu vou repetir de novo, irmão. Sabe a síndrome do crente 6 horas? 6 horas por mim? Irmão, você tem livre acesso a Deus, cara. A Bíblia diz que você pode entrar no seu quarto, fechar a tua porta e orar ao Senhor. Ontem nós estávamos vendo The Chosen ontem, eu e minha esposa. Sim, eu não estou pregando sendo The Chosen, tá? Pelo amor de Deus, né? Aí nós estávamos vendo The Chosen e uma hora eu vi Jesus, bem, acho que foi na primeira temporada, se eu não me engano, que as outras eu dormi tudo. Aí estava lá Jesus, ele deitou e orou. Ele estava orando deitado. Eu falei, misericórdia, ele devia estar de joelho orando 1 hora. Para, meu irmão, com essa religiosidade, achando que Deus só vai te ouvir se você ficar 1 hora de joelho, no milho ainda. Minha mãe botava de castigo no milho. Não, meu irmão. A Bíblia diz que Deus olha a intenção do teu coração. A Bíblia olha que Deus conhece seu coração. A Bíblia diz que Deus conhece quem você é. Meu irmão, pode deitar na cama. Minha esposa, nós deitamos, olhamos para o outro, abençoamos uma vida do outro e dormimos. Não são métodos religiosos que fazem com que você fale com Deus. É o teu coração se inclinar ao Senhor, entendendo a palavra. Ele conhece o íntimo e profundo do seu coração. Ele conhece o mais profundo de quem somos. Ou você acha que nós enganamos a Deus? Nunca. Não tem como. Lucas 6,45. A pessoa boa tira o bem do depósito das coisas boas que tem no seu coração, e a pessoa má tira o mal do seu depósito das coisas más, pois a boca fala do que o coração está cheio. Provérbios 10:11. A boca do justo é fonte de vida. Profetize coisas boas, comece a liberar palavras boas.
Comece a orar a favor desse ano. Senhor, eu não sei como é que vai ser esse ano, mas eu confio no Senhor. Eu entrego a minha casa, eu entrego a minha família, eu entrego tudo ao Senhor. Provérbios 16:3 diz que se nós consagrarmos os nossos planos a Deus, tudo vai dar certo. Ele não está dizendo que tudo vai acontecer, Ele está dizendo que tudo vai dar certo. Se der ou se não der, o Senhor está em todas as coisas. Romanos 5:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados segundo o seu propósito. Meu irmão, comece a orar a palavra, comece a orar a Bíblia. Oramos coisas vulgares e não compreendemos. A Bíblia diz que nós não recebemos porque oramos mal. Sabe por que esse mal está ali? Esse mal está significando a intenção do meu coração. Muitas vezes Deus não permite que aconteça porque nós temos a intenção errada. E quando eu conheço a palavra, eu oro corretamente, eu oro na palavra, eu vivo a palavra, eu deixo os pecados, eu mudo a minha vida, eu tomo atitude diferente, eu falo coisa diferente. Meu irmão, aprendi com os anos a engolir tanto sapo. Eu, como um bom sanguíneo, adoro revidar, né? O cara falou, vai tomar já, irmão. Aí ó, vamos lá. Mas eu entendi que não, cara. Melhor ficar quieto. Deixa que o Senhor me julgue, Luiz. Não sou digno de ser julgado. Não sou eu quem vai me justificar perante as pessoas. Sabe, precisamos entender o que a palavra nos ensina. Deixa de ser negativo. Deixa de ser pessimista, meu irmão. Sabe, ai pastor, mas está tão difícil. Ai pastor, as pessoas não mudam. Deixe de se influenciar pelas coisas negativas que você vê na TV. Maduro foi preso, agora vão prender o Lula. Não. Meu irmão, é o Senhor que vai fazer todas as coisas. Eu não estou dizendo que vai ser preso, não vai ser preso, vai matar, não vai matar, não tem nada a ver com isso. Mas eu preciso crer que, cara, o Senhor é comigo, eu estou vivendo dentro da palavra de Deus. Então, o Senhor é o guardião da minha casa, o Senhor guarda o meu lar, o Senhor guarda a minha família. Por isso, cuidado com as palavras. Cuidado com o que você tem falado. Cuidado com o que você tem profetizado. Cuidado com a negatividade no seu coração. Às vezes já sofremos tanto por tantas coisas que parece que a gente olha para frente e não consegue ver o melhor das coisas, aquilo que Deus está fazendo, meu irmão. Abra os seus olhos espirituais. Comece a orar para que Deus abra os seus olhos espirituais. Crie uma vida com o Espírito Santo. Crie uma vida de oração. É Ele que discerne você do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que revela a nós o que é certo e o que é errado. Não é você quem decide isso, é o Espírito Santo. É Ele que fala ao seu coração. É Ele que vai mudar as palavras da sua boca. É Ele que vai mudar as atitudes da sua vida. É o Espírito Santo. Você precisa buscar. A Bíblia diz que quando Jesus estava na terra, Ele era a revelação de Deus como Espírito para os homens. Ele discernia, Ele trazia o entendimento, o consentimento, a direção. Mas Ele falou, irei ao Pai, mas vou deixar um Consolador, ao qual é o Espírito Santo. Meu irmão, o Espírito Santo é teu melhor amigo. É Ele que traz vida ao seu coração, é Ele que traz a compreensão ao seu coração, é o Espírito Santo. Então entenda isso, compreenda isso, mude as palavras, mude as suas falas, atitudes, mude. Quando você estiver necessitando de algo, que eu sei que todos nós temos algo a pedir a Deus, levante os teus olhos para o alto, porque de lá vem o teu socorro. O teu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Comece agora a ser profético, meu irmão, para a sua própria vida. Comece agora a ser profético sobre a sua casa, sobre os seus filhos, marido, esposa, amigos, parentes. Comece a mudar as palavras que você tem dito acerca de todas as coisas. Paulo fala, tenhamos a mente de Cristo. Mude a sua mentalidade, mude os seus pensamentos. Mude a forma de pensar acerca das coisas. Só porque não deu certo naquela igreja, não significa que aqui vai dar errado. Só porque algumas pessoas não foram justas com você naquele lugar, não significa que aqui todos vão ser injustos. Só porque algumas pessoas falaram algumas coisas lá que te magoaram, não significa que todos que aqui estão vão te magoar também. Mude o pensamento, mude as ações, se entregue.
Faça aquilo que Deus mandou você fazer. Tenha a mente de Cristo sobre o seu coração e as mesmas atitudes que Cristo teve. E quero encerrar com um versículo, Filipenses 4:8. Consegue colocar lá, Filipenses 4:8? O texto fala, finalmente, irmãos, pensem em tudo que for verdadeiro, tudo que for digno de respeito, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, e tudo o que houver alguma virtude ou algo de louvor, seja adorado. Comece a ter pensamento, eu não estou falando em pensamentos positivos, estou começando a mudar a mente. Mudar talvez a forma de pensar. E quando nós mudamos a forma de pensar, nós mudamos a forma de agir. Sabe, eu olho para mim hoje em algumas situações, e acontece algumas situações assim, e eu já começo dentro de mim, talvez você não é assim, mas eu sou, né? Começa a criar um pré-julgamento sobre algumas coisas. O Claudinei não veio porque não quis, estava dormindo. Mas eu nem sei se o Claudinei teve um problema. Eu nem sei se o Claudinei teve uma dificuldade, não dormiu à noite, passou mal, ou foi socorrer alguém, eu não sei. E nós começamos a criar um pré-julgamento das coisas sem entender o que está acontecendo. Começamos a julgar as situações dos outros por aquilo que nós estamos imaginando ou pensando. Mas quando eu olho e entendo que eu preciso ter a mente de Cristo, Senhor, eu não sei o que aconteceu, mas o Senhor há de guardá-lo. O Senhor, ele não teve aqui hoje, Senhor, mas o Senhor conhece o coração dele. Sabe aqueles crentes, se aquele irmão tivesse hoje na pregação, meu Deus, Deus ia falar com ele. Eu estou falando contigo, abençoado. Precisamos parar com esses pré-pensamentos, pré-julgamentos e começamos a ter a mente de Cristo. Senhor, eu não sei porque o Claudinei veio, Pai, mas eu vou orar por ele, para que dê tudo certo com ele e com a Márcia. Eu vou orar para que o Senhor ministre sobre a vida dele, o Senhor traga graça sobre ele, comece a profetizar coisas sobre a vida das pessoas. Precisamos entender que Deus tem um propósito e as suas palavras são proféticas. Suas palavras são poderosas, meu irmão.